Voltamos! Peço desculpa a todos que estão nos assistindo presencialmente, ao vivo. Retomamos. Acredito que agora a imagem esteja melhor. Pelo que eu estou vendo aqui, está funcionando normalmente. Ricardo, vamos retomar, por favor, aí. Como surgiu a AES? Vamos retomar, vamos voltar uns 120 anos atrás. Bom, como eu tava dizendo, a AES ela tem uma história muito grande com o I3E. Então, em 1973, nasceu a Aerospace Electronic Systems Society, que é um pedacinho do I3E que trabalha só com engenharia aeroespacial e sistemas embarcados. E isso se disseminou no mundo inteiro. Então, nós temos em todos os continentes, todos os países têm o I3E, e cada I3E tem o seu AES, tem os seus outros capítulos, enfim. E aqui na UFBC é o nosso mundinho. Então, aqui na UFBC temos o I3E AES, o UFBC. Por isso que a gente sempre leva o nome da nossa universidade, que é para diferenciar das outras. E aqui nós temos 2 projetos que estão em vigência há 3 anos, que é o projeto Tafros Drone Systems, que é desenvolvimento de drones autônomos. O Matheus depois vai explicar isso pra gente legal. E também o projeto Gemini Rocket Systems, que é o projeto de desenvolvimento de um mini foguete movido a propelentes hipergólicos verdes, que o Alan vai explicar muito mais detalhado. Bom, a AES atualmente ela tem esses 2 projetos e o nosso papel como capítulo é manter tudo funcionando. Eu consegui integrar os 2 projetos, consegui patrocínio, verba, consegui gesticular com o I3E, porque o I3E tem alguns benefícios, por exemplo, o nome, a gente consegue pegar algumas verbas com o próprio I3E internacional, e eu sou literalmente essa ponte. Então, eles não se preocupam com dinheiro, eles não se preocupam com essa parte de ficar tendo a parte burocrática, e com o I3E em específico, eu que faço tudo isso. E consigo também outras parcerias com empresas, viagens, competições, caso precise ali também dar todo o apoio. Então, a AES em si, como capítulo, é para manter a administração. Quem trabalha de verdade na área da engenharia são os nossos projetos e os nossos gestores que estão ali batalhando para fazer funcionar. Bacana. Então vamos falar um pouquinho aí, Matheus. Claro. Fala um pouquinho sobre a Tafros. A Tafros. Bom, como o Ricardo já mencionou, é um projeto que cuida do desenvolvimento de drones autônomos. Mas acho que é interessante a gente partir do conceito do que é autonomia de fato. Dentro da engenharia, um veículo autônomo é um veículo que consegue operar sem intervenção humana. Ou seja, um carro autônomo, por exemplo, os carros da Google, que conseguem andar pelas ruas sem ter um controle, sem ter alguém dirigindo de fato. Um drone é o mesmo princípio, só que tridimensional. Ou seja, você tem uma camada a mais de dificuldade, que é manter a altitude, manter a atitude. Altitude e atitude são de coisas diferentes. Atitude? Atitude é o comportamento dele no ambiente, ou seja, se mover um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para cima, para baixo, isso é atitude. Altitude é, de fato, o nível acima do nível do mar. E quais são as outras que tem? Aí é o normal de um automóvel, né? Exatamente. Esquerda, direita, frente, trás. Exato. Num drone a gente tem 3 graus de liberdade. 6 no caso, são 3 eixos. Que é roll, pitch e yaw. Isso vem do inglês, que é arfagem, guinagem e... Não me lembro. Em português é complicado. X. X, exato. Num plano cartesiano é X, Y e Z. Tá. Que um drone tem que se movimentar e manter a atitude, como eu expliquei antes. Isso é uma dificuldade tremenda, porque, primeiro, para você ter um veículo autônomo de fato, você tem que fazer ele se localizar no ambiente. Como você faz isso? Geralmente você usa um sistema de GPS, sendo mais técnico, um GNSS. E, por exemplo, você está mostrando a simulação ali? Legal. Aqui no vídeo aqui embaixo, dá para ver a parte da simulação do drone se movimentando no ambiente virtual, que é um ambiente construído no Gazebo. Gazebo é um software de simulação onde a gente consegue integrar diversos sensores, componentes, veículos e tudo mais, para fazer o teste de atitude. Em cima ele só tá iniciando. Então, esse vídeo de cima é um dos testes de voo que a gente fez, e é interessantíssimo falar sobre o que está acontecendo nesse vídeo, porque o drone não está só simplesmente subindo, andando para frente e voltando.
ele está fazendo isso sem uma pessoa controlar. Ele está fazendo isso via script. Ou seja, é um veículo autônomo aí na parte de cima do vídeo. Então, se a gente trouxer isso para nossa realidade, se eu tivesse que fazer uma entrega com esse drone, pensando nele fazendo uma entrega como se fosse um motoboy, seria um autônomo, eu colocaria a embalagem presa nele, ele levaria até a casa de alguém totalmente autônomo, sem ter que estar alguém pilotando. Exatamente, é isso mesmo. Tem essa área é absurdamente nova. A gente não tem legislação para isso ainda. Então está tudo sendo construído hoje. Atualmente não é permitido que um drone voe sem uma pessoa como um stand-by. Igual automóvel, né? Igual um automóvel, exatamente. Então a gente tem essa camada de proteção, mas o drone, a gente já tem tecnologia. Hoje está em estudo. Vamos dizer assim, tudo que vocês fazem é de forma a ser estudada. Exatamente. Como ferramenta de estudo. Você não pode fazer isso na prática. Na prática, a gente tem empresas que já estão fazendo isso na prática, na verdade. Mas internamente? Não, já no mundo real mesmo. Ah, é? Tem, por exemplo... Mesmo sem a legislação? Não, a legislação, essa é a parte mais interessante que eu julgo. A legislação está sendo construída por essas empresas, pela necessidade que elas têm. Por exemplo, eu posso citar a Speedbird, a Speedbird Aero, que é uma empresa... Nossa, é um sonho de consumo para todo estudante de engenharia, de trabalhar lá. Elas estão atuando para fazer com que essa realidade chegue o mais próximo possível da gente. Ou seja, ela é de que país? É aqui do Brasil, é nacional, brasileira. Mas ela atua para fora também. Que nem eu tava comentando. Eles estão trabalhando para trazer essa tecnologia para o... Já tem o nome da empresa no Brasil inteiro. Sim. Ônibus rápido. Speedbus? Speedbird. Speedbus. Então, eles estão trazendo essa tecnologia para o mundo real. Isso é um feito astronômico. Porque a complexidade para se fazer isso é absurda. Para você não fazer um drone voar, mas fazer ele voar com segurança e garantir que ele não vai atrapalhar os outros serviços fundamentais que tem rolando nas grandes cidades. É um trabalho louvável. E falando um pouquinho, acho que pegando o gancho que o Matheus estava falando, que hoje em dia, só dando um contexto, gente, eu sou o atual presidente, né, da AES, mas eu sou o antigo gestor do Projeto Tafras. Então eu vim do Projeto Tafras, eu construí ele de tijolinho por tijolinho, então eu sou da área do drone também. E sobre a questão é muito legal a gente falar isso, principalmente no podcast, porque as pessoas precisam saber disso. A legislação não existe quase nada ainda que a ANAC tenha feito ou algo do tipo. Então essas empresas elas estão sendo a precursora desse caminho, porque eles precisam atuar no Brasil, só que eles precisam falar, governo, precisamos que você comece a legislar para poder a gente conseguir fazer isso, porque senão nada sai do papel. Inclusive o nosso orientador do projeto, ele está em Brasília agora, numa conferência da ANAC, justamente para ver essa nova legislação. Ele também é uma das pessoas que trabalha nessa área de legislação, junto com a ANAC, para fazer que isso seja permitido. Hoje em dia, como é que acontece? A gente não tem autorização de voar esse tipo de veículos em, por exemplo, uma rua. Não pode. O que a gente faz? A gente voa dentro de uma propriedade, que é dentro do FBC, com autorização do FBC, num local onde não tenha pessoas passando. Porque pode acontecer eventuais coisas, um vento muito forte, um motor falhar, alguma coisa que pode... Se eu tiver lá e pegar na minha cabeça, a culpa é tua, mano. Pode cobrar. Ele é o gestor pode cobrar. agora. A gente trabalha para isso nunca acontecer. Pode cobrar. Ele é o gestor agora. Mas então, a gente precisa ter essa legislação. A legislação é preciso, porque a legislação vai ditar o futuro. Então é justamente isso. Se a gente não tiver isso, nada vai sair do papel. É a mesma coisa com carros autônomos, como está começando até agora, drones também é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o Gemini. Apresenta aqui que é a Gemini. Então, o Gemini, para começar, ele é muito ambicioso. A gente quer fazer algo que nunca foi feito aqui no Brasil, que é voar um foguete ou um mini foguete a propelentes hipergólicos verdes. Então, na história do Brasil, a gente nunca fez isso. O que é o hipergólicos verdes? Então a gente quer usar esse combustível que foi... É um combustível. É um combustível que ele não é tóxico, né? Então tem essa diferencial nele,
E o ponto é que quando a gente usa ele, a gente não precisa da necessidade da vela do carro, né? Então quando ele entra em contato com o oxidante, né, que no caso do carro seria o ar, ele explode instantaneamente. Então isso diminui a complexidade da parte da engenharia, da necessidade da vela, assim, muito. E é um combustível que está sendo estudado, né? Está sendo desenvolvido por um professor da nossa faculdade, da UFABC, né? Que é o professor Fábio Mota. E a gente está querendo testar ele na prática, né? No que a gente gosta, colocar ele para voar, né? No foguete. O foguete tem quanto de tamanho? Como é que você chama ele? Altura? Altura. Tem em torno de 1,20 m. 1,20 m. Também dá um acidente bacana se pegar alguém. Tem legislação para isso? Para rodar dentro da final? Não. Mais ou menos assim, seco, uns 30 quilos. 30 quilos? É que é muito complexo essa tecnologia. Vocês não vão desenvolver bomba não, né? Míssil pra matar ninguém não. Né? Não. Pelo amor de Deus. Ele não é guiado, né? A gente viu que se a gente quiser guiar ele, tem toda uma legislação por trás, né? Então a gente tem que fazer as aletas fixas nele. É só apontar pra cima, né? Claro que a gente precisa da legislação, autorização da aeronáutica envolvendo tudo isso também. E continua aí, eu tô só mandando aqui fotos para Perfeito. só ir vendo aqui. Aqui tem esse aqui que eu tava procurando. Então dá pra ver aqui em cima a parte externa, né, de como a gente está imaginando o nosso foguete, as 4 aletas e internamente como a gente está desenvolvendo a estrutura dele, né, porque ele tem que caber 2 tanques pressurizados, então em torno de 20 bar os 2 tanques, todo o sistema de abastecimento, de mangueiras, válvula líquido. Esse é o diferencial dele, né? Então, se a gente pensar no ônibus espacial, os motores boosters, né, do lado, os brancos, que é o que dava mais problemas, são sólidos. O líquido, que é o central, o tanque laranja, sabe? Não conheço, mas... Tá. Ele é a tecnologia nova, né? Então, na verdade, porque antigamente o combustível era sólido, né? Você botava 2 combustíveis... Normalmente, é que depende da sua função, né? O que você quer fazer com o foguete? O sólido, você aciona, ele é um rojão. Quem não conhece... Zero, que nem eu. Imagina um rojão. Um rojão é sólido. Você ligou, ele vai até acabar o combustível. Agora o líquido você consegue controlar o tanto de impulso que ele gera. Acelera e freia um carro. Isso você consegue joga fazer. mais combustível ou menos. Isso você consegue fazer com líquido. E aí para controle orbital e tudo é sempre líquido, né? Então é a tecnologia mais avançada. E não gera resíduo. Ele é um resíduo não tóxico, né? Então, tem resíduo, mas não é tóxico. Então, o nosso oxidante, ele é peróxido de hidrogênio. É água oxigenada. A gente usa água oxigenada com ali o combustível que ele também é a base de carbono. Então não tem resíduo tóxico. Claro, vai gerar o CO2 da queima, mas é mínimo, né? Esse é o diferencial. Não é como o nuclear, né? Não. Eu acho que essa que é a grande diferença. Não. Ele não vai matar ninguém. Isso, justo. Ele solta água, vamos dizer, né? Depois que a gente queimar ele. E o diferencial dele é não tóxico, porque esses propelentes normalmente são muito tóxicos para as pessoas. Sim. Então teve um acidente na China, acho que há 2 anos aí, que a fábrica toda acabou indo a óbito porque normalmente esse pergólio, que é esse que não precisa da vela, ele é super tóxico e não tem cheiro. 2 minutos inalando ele... E ser verde é porque não deixa todo. Porque você pode manipular com uma luva de... Por isso que vocês falam que é hipergólicos verdes. Exatamente. Porque ele não é agressivo, não é tóxico ao manuseio. É que eu já pesquisando sobre o Gemini e sobre esse tipo de combustível, nossa, eu vi que é muito complicado, gente. É coisa de você inalar durante um tempo, você é capaz de mesmo vir a óbito e morrer. E o Gemini vem com isso aqui no Brasil, que não tem outro que faça. Não existe outra pessoa no Brasil que trabalhe com combustível hipergólico sem ser o professor orientador do Gemini. Então essa tecnologia, o Mota. É só um Mota e só quem tem a permissão de trabalhar com isso é o Gemini. Então é totalmente novo o que está acontecendo aqui. Então, na verdade, vocês estão desenvolvendo uma legislação nova, que também é algo inédito no país. E o outro, uma tecnologia inédita. Né? O seu não é tecnologia inédita, né? Já existem as tecnologias, vocês estão adequando para ela ficar autônoma, né? Exatamente. E o seu e tem potencial de ser o combustível hipergólico, assim, com mais eficiência no mundo. Pode ser utilizado em automóvel no futuro, né? Se quiser? Não sem responsabilidade da resposta. Então, a necessidade
dele, ele precisa de um oxidante, né? O oxidante ele tem que ser o par que combina com ele, que é o peróxido. Então, para a gente usar em automóvel, a gente precisaria levar 2 combustíveis, né? O combustível e o oxidante, levando o par de propelente. Seria né? possível. Seria possível se a gente tiver 2 tanques, né? É meio inviável, né? Porque Claro. o que acontece é que você tem que unir os dois. Então é o contato dos dois que você vai ter a ignição. Então, você tem que jogar, por exemplo, num foguete, você joga de um lado, ou, por exemplo, o oxidante, o combustível, na hora do contato vai ter ignição, e aí você vai embora. Então, para um carro, acho que seria meio inviável fazer Bom, não isso. sei. Tô Mas é pensando uma porque ideia interessante. Evita essas guerras, né? Por conta de petróleo. Sim. Não faça bom. Não sei se fecha com foguete aí. O que mais que nós podemos falar sobre o Afros? Falei certo, Matheus? Falou, agora exato. foi certinho. Bom, o que a gente pode falar mais? Acho que a Quer mostrar um competição, pouquinho né? ele? É interessante falar. Puxa ele pra sua Que- mão. E eu claro. vou tentando ligar aqui Pega ele não. Pode mexer Pode no microfone. mover o microfone. Ficou legal assim. Pega pra você, beleza. Aí você vai mostrar. Acho que uma coisa bem interessante de se falar é que a gente trabalha com recursos mínimos. Ou seja, todo esse drone aqui, ele custa em torno de 3, 4 mil reais. Pode parecer muito, mas é absurdamente pouco quando você está trabalhando nessa área. Então, a gente busca soluções para contornar esse problema. Por exemplo, para fazer um drone autônomo, você precisa de um poder de processamento muito alto. Precisa de um computador potente para fazer o script funcionar. Como você contorna isso quando você não tem acesso a essa computação muito potente? Você desenvolve soluções, algumas que a gente já chegou num ponto, onde a gente economiza processamento e faz com que o drone voe de forma mais eficiente. E ele foi tudo construído em impressora 3D? A maioria das partes, sim. Tem outras partes que não foram impressora 3D, porque não tem resistência suficiente para aguentar as vibrações do voo, mas uma boa parte dele foi feita em 3D. Não é um drone comercial que você vende e compra em algum lugar. Vocês construíram, só vocês têm ele. Então, essa é uma parte bem legal de se comentar. É um drone comercial e a solução que a gente É comercial? Ele é comercial. Você compra ele exatamente desse, eu consigo comprar em algum lugar. Consegue, mas com as soluções que a gente desenvolveu, não. Mas Sim. essa é a parte legal da ciência. Deixar aberto. Ou seja, fazer com que que o apoio, com que as soluções que a gente desenvolve fiquem disponíveis para todo mundo. Então a gente tem um lema nas ciências que é subindo em ombro de gigantes. Onde você tem uma pessoa que fez um trabalho muito legal, você pega o trabalho dela e faz uma coisa ainda mais legal. Sendo bem superficial, assim. Então é isso que a gente está fazendo. A gente pega o trabalho que já foi feito, melhora ele, faz com que funcione melhor, de forma mais eficiente, de forma mais barata também. E no futuro vai vir alguém que vai melhorar o seu. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Deixar um legado mais pra frente, para outras pessoas fazerem o que a gente está fazendo de uma forma bem mais robusta. Na Gemini eles são os gigantes, então. Estou fazendo pela primeira vez. Exatamente. Pois então, o que diferencia o projeto Tafros é justamente Aqui dá pra ver se quiser é mexer. justamente ser barateado. Porque qual é a diferença? Eu posso ir muito bem agora ali na loja da DJI comprar um que vai ser 50 milhões de vezes melhor que esse aqui, mais estável, mais tudo, que custa 20, 30 mil reais. Só que é uma caixa preta, você não sabe o que acontece ali dentro. Você não sabe como aquilo funciona, você não tem desenvolvimento educacional e nem tecnológico naquilo. Aqui não. Aqui eu sei como os motores funcionam, eu sei como o game funciona, eu sei como a câmera funciona, eu sei como tudo funciona. E eu consigo integrar tudo isso. Isso é o que a gente diz da engenharia de sistemas. Hoje em dia a engenharia de sistemas no Brasil está crescendo muito. É uma área que é necessária e que acaba não tendo gente. Então é muito... E esse controle? Se ele é autônomo, para que você tem esse controle? Então, essa é uma parte interessante. É a parte da segurança que a gente comentou. A gente sempre trabalha na engenharia, em todos os setores da engenharia, sempre trabalha com a ideia de que tudo pode dar errado. A gente tem são 4 camadas de segurança nesse drone. A primeira camada é no software, para quando se ele detectar se ele está voando muito alto, muito rápido, ou se ele está em uma posição que ele não devia estar, ele pousa. Isso é sozinho. Isso já é dele. Já é dele. Aí tem uma segunda camada de segurança, que foi a que a gente desenvolveu, que faz a mesma coisa, que monitora a movimentação do drone e decide se ele tem que pousar ou não, se ele passou de um fator de segurança, esse tipo de coisa. Isso já é a gente que desenvolve.
A terceira camada é sobre o sinal que controla ele. Quando a gente está voando, ele mantém um link de comunicação com o nosso computador, para a gente conseguir ver o que está acontecendo no drone. Se ele perde esse link... É o terceiro controle. É o terceiro controle. Se ele perde esse link com o nosso computador no chão, ele pousa também. E o quarto controle é, caso todos esses três falhem, uma pessoa vai manualmente, assume o controle do drone e pousa ele. Então, recapitulando, o primeiro é embutido nele, é no software. É natural dele. É natural dele. Tá. O segundo é um que monitora esse que já vem instalado nele. Que vocês desenvolveram. Que a gente desenvolveu. O terceiro é um do link de telemetria, que a gente chama de telemetria, que é o sinal que conecta ele com a estação de solo, que no caso é um computador, quando a gente fica monitorando ele. E o quarto é o rádio controle. Então, aquele risco de cair na cabeça de alguém é quase mínimo, porque a gente sempre trabalha com a ideia de que tudo pode dar errado. E se acontecer foi por maldade. Exatamente, por maldade. Quase aconteceu. Eu vou te pegar na porrada. Olha, quase aconteceu. Já A quase gente tinha um aconteceu. vídeo, bem no início da Tafros, a gente tinha um vídeo quando o drone simplesmente parou de receber comando pelo controle, não lembro o motivo, e ele foi pra cima de um integrante do projeto. Foi desesperador. Hoje em dia a gente dá risada, porque é engraçado, mas no dia foi complicado. Mas também não machuca muito, né? Ele pode matar. É. Porque essas hélices elas rodam em alta rotação e o torque delas é muito forte. Então, por exemplo, se ela estiver rodando na rotação máxima, eu colocar meu dedo aqui, a chance de cortar o meu dedo é muito alta. De decepar o dedo. Tem que tomar cuidado. Mas de resto é bem tranquilo. Tranquilo. E o que nós podemos falar da Gemini? Dá pra falar das visitas? Das ser? Visitas, pode? Da CENIC. Da CENIC. Então, a gente, além da parte, né, desenvolver o foguete, como eles falaram que a gente precisa se colocar em ombros de gigantes, né, para ir mais além, a gente visita como equipe, algumas empresas, né? Então, a CENIC, que está desenvolvendo o MLBR, microlançador brasileiro. É brasileira a CENIC? Brasileiro, tá ali, MLBR. Não, mas a CENIC é brasileira. A CENIC é brasileira. Aí ela está desenvolvendo a parte estrutural, né, do lançador. A gente visitou também a Bizu Space, que está desenvolvendo o motor de um estágio. Então, eles têm vários... A gente pensa que não, né, mas aqui no Brasil a gente tem a ciência de foguetes, né? São pequenas empresas, né? E também é o sonho do estudante de engenharia se meter nelas, né? Então, tipo, esse projeto, acho que todo mundo que está nessa foto aí tem um sonho de se meter. Então a gente promove esse aprendizado com eles. A gente vai lá com um caderno de dúvida para ver se a gente consegue falar com um engenheiro especializado para tirar qualquer mínimo fator da gente, melhorar o projeto, né? Porque é uma complexidade que a gente, se você puder colocar na parte de estrutura, então o Gemini ele junta muitas coisas. Então a gente precisa de um engenheiro que é especializado em software de estrutura, em software de análise de fluido e aerodinâmica, na parte de eletrônica, só na parte da recuperação de como vai ser o acionamento do paraquedas e da abertura, dimensionamento do paraquedas é muito específico. Então, por isso que hoje em dia a gente tem 44 pessoas trabalhando nesse projeto. Só na Gemini? Só na Gemini, 44 pessoas. Na Tafros tem quanto? A gente tem 12 atualmente. 12. Os 60 juntando os dois. Isso, juntando os dois projetos. Então tem muita particularidade, né? Então na imagem de baixo dá pra ver todo o sistema de fluxo de combustível, né? Então foi o que eu te falei, a existência de 2 tanques. O tanque superior de combustível e o inferior de oxidante, que tem que ser bem maior, né? Uma proporção de quase 5:1. Então acaba pesando muito mais o carro, né? Não sei se ficaria eficiente, né? Não, foi sua pergunta de Claro. Eu vou fazer sua pergunta idiota pra vocês. Claro. Ó, deixa eu aproveitar aqui, falando em perguntas. Deixa eu botar meu óculos. Não vou saber falar o que o cara escreveu aqui o nome dele. Rinchin. Enfim, alguém. Como é que está Hinting. sendo... Oi? Hinting. Eu acho que sim. Como é que está sendo planejado o financiamento deste foguete? Desde os componentes ao combustível. Tá. O combustível a gente consegue com o professor Fábio Mota, né? Então, tecnicamente pra gente é de graça, né? Porque ele tem o financiamento da FAPESP, né? Então, por essa parte fica mais barato. Mas pra gente montar o foguete é muito caro. Você deve imaginar que pra gente fazer a usinagem só de um dos tanques já
passa o drone. Então, Quanto que Nossa. gasta no drone? Vamos jogar 4 mil, uma usinagem dele chega a 6 mil, depende. Exatamente. Só usinagem. Depende de um do tanque. material. Exato. Então, assim, o que a gente tenta fazer? Então, entrar em contato com uma empresa. Então, um patrocínio de um material. Então, só do tarugo do alumínio. Você consegue patrocinar o tarugo do alumínio? A gente vai em outra. Você consegue patrocinar a usinagem CVC? Eu já tenho Nossa. alumínio, você pode fazer alguma coisa? Então, e aí é nisso. E aí a gente tem também o caixa da entidade, né? Que é pra, assim, comprar as coisas menores, né? Umas válvulas, umas mangueiras. Mas é tudo fazendo sem dinheiro, basicamente. A gente não tem o dinheiro que seria necessário, né? Pra fazer do melhor é uns 200 mil pra fazer esse foguete. É aquela. A gente faz coisas muito, muito fodas, vamos dizer assim. A engenharia a gente faz ali, trabalha diariamente. Mas a gente continua sendo estudante. A gente não é uma empresa multimilionária que tem caixa e tem tudo. Então, o nosso jeito de conseguir fazer as coisas é indo até as empresas, tentando fazer parcerias. Então, a Tafo já tem patrocínios da Orbital Engenharia, da 3D Lab, enfim. E a Gemini agora a gente está indo atrás de ter esses contatos para conseguir começar a produzir as primeiras peças do Gemini, porque é muito caro. É muito caro. A gente foi ver um tanque de combustível, que a gente estava dimensionando mais ou menos, acho que um ano atrás, era 5 mil. Uma unidade. A gente precisa de 2. Isso a gente não explodir nenhum, né? É isso que eu falo, se perder ele, né? E a gente tenta buscar soluções mais Mas baratas. explodir no ar ou explodir em terra? Não, Num terra. teste estático em terra, né? A Vocês ficam princípio. longe, né? Sim, sim. Não, a gente faz todo Vai morrer, hein, Matheus? faz todo o Pode sistema deixar. de segurança, né? De segurança do trabalho ali, a questão de EPI que é tudo de norma, né? Então a gente faz esse estudo também para fazer da melhor forma possível. Também ninguém quer perder a vida ali. Não, Mas a gente busca tentar simplificar o preço, assim, de diversas maneiras. Então a ideia que a gente tinha é por que a gente não pega um extintor de incêndio e faz de tanque, né? Mas aí acaba complicando porque a gente tem que fazer milhares de modificações nele, né? Entradas, aberturas, saída de válvula de escape, de segurança, entrada de gás e de combustível, que acaba ficando o mesmo preço da E também gente. deve ser pesado, né? O extintor ele é pesado. Pois é, acho que a gente pesquisou, era 16 quilos, só um extintor do Vazio. tamanho. Vazio. O extintor não é uma coisa cara, né? Não é uma coisa leve. Pois é. Pesado. É. E essa galera que tá aí na foto são os integrantes? São os integrantes do Gemini, de uma Mas reunião. aí, foto. Tá Cadê aí? ela aqui? Pois tem uma integrante aqui que vocês vão ver aqui. Ela, no finalzinho ela vem da tchau. Então é das reuniões que a gente faz para estudos, né, na própria UFABC, para desenvolver melhor o projeto. Não tem todo mundo aí, mas deve ter umas 30 pessoas, né? Tá. Bacana. Não, Boa mas parte. é bom o pessoal ver que tem pessoas, não é só vocês três. Né? Não. Tem o Nossa, Salvador também, que tá sempre aqui com a gente, amigão nosso. não dá. Tem Capoeirista. muita gente por trás para fazer dar certo. Muita gente. Vamos ver aqui, a gente já falou da CENIC. Uhum. O futuro aí a gente fala depois. Fala primeiro das estruturas. Tem alguma coisa que a gente não falou ainda, dos? Tem aí Quer da falar? estrutura, tem. Fala. A imagem na estrutura. A imagem de cima aqui é como a gente faz o planejamento do esqueleto, que a gente chama, né? Então, se a gente quer que ele comporte os 2 tanques carregados, mais a parte de recuperação em cima, precisa ter uma estrutura, né? Então, a gente está desenvolvendo essa estrutura aí de alumínio. Estão pensando como é que a gente vai fazer a usinagem desses discos centrais, né? É tudo da nossa cabeça. Tem A gente professor que ajuda? nessa parte não. Não. Só no hiperbólico. Só na parte do combustível. Então, isso a gente Porque nem ele sabe direito ainda, né? tá Tô testando. brincando aí, professor. Já almocei com ele. Gente boa. Então, a gente imagina, desenha, joga no software, funciona, não funciona. Temos que alterar o quê? Vamos lá, alteramos, continua na nossa ideia. Então, joga no software de novo. Se estiver funcionando, assim a gente acha o ponto ótimo, né, dessa parte estrutural, que tem que aguentar bastante coisa. O tanque, fora o peso de toda a estrutura, tem o peso do tanque carregado. Combustível. E o empuxo. Isso que eu ia falar, eu imagino que a 700 pressão newtons. deve ser alta. Né? O motor tem um empuxo de 700 newtons, mais as cargas aerodinâmicas, mais tudo que ele tem que aguentar, né? Então, o negócio não é brincadeira. E o que é engraçado, né, André? Porque a gente pensa, tipo, a gente faz tudo isso e a gente não deixa de ser só aluno.
Que a gente aprende Você enquanto tá a em que gente ano? faz. Semestre que você tá? É hora ou semestre? É quadrimestre, mas terceiro ano mais ou menos. Terceiro Todos nós ano aqui já é estamos. 60% engenharia. É. Falta aí só 40%. Daqui a pouco Pois é. vocês concluem. Na aérea é um pouquinho mais. Ah, Na é? aérea é meio complicado. Mas aqui nós todos somos do Isso mesmo quer dizer ano. que ele vai reprovar. Ah, Tá com com medo de certeza. reprovar já. Com Todo toda engenheiro que certeza. não reprova não é engenheiro. Não dá pra não reprovar em nenhuma Você já matéria. reprovou, Matheus? Com certeza. Já. Que isso. Já Já. reprovou? Infelizmente. Não tem como, mano. Pegar Ainda bem que é pública, né? É. É gratuito. cavaleiro Eu aí te não falar tem. público, eu falei isso aqui outro dia, acho que é legal até repetir aqui. Existe uma diferença entre universidade gratuita e universidade pública, né? Porque gratuita é para não pagar. Agora o que vocês fazem faz parte da parte pública, Sim. que é desenvolver ciência para a humanidade. Exatamente. O Matheus estava comentando ali que pegar algo, como é que você usou o termo? Subir nos ombros do gigante. Exatamente. Achei bem interessante isso. Que é quando você está pegando algo que já foi desenvolvido pela sociedade, então você está pegando algo que já é patrimônio científico comprovado pela humanidade, enfim, todo o sistema científico tem um modo de comprovação de que aquilo está correto e está... Correto, nada é correto, né? Sim. Não dá pra gente comprovar que tudo está certo. Mas que foi bem estudado, que está funcionando e você está dando uma melhoria para que isso ainda sirva melhor à sociedade. Então isso eu acho que esse compromisso com a sociedade que faz a universidade pública, ela tem um caráter mais especial ainda do que além de ser só gratuita. Porque ser gratuito, legal, vocês estão estudando de graça, mas se estivesse só estudando só por estudar, eu acho que seria algo pobre. Tem que trazer para a sociedade de novo, né? O valor. Então, Isso, o valor é um da retorno, pesquisa. né? Você tem que retornar alguma coisa pra ela. Eu acho que é isso. Aí, pô, você acaba retornando tanto a pesquisa como retornando como um profissional melhor que vai entrar no mercado de trabalho, Sim. que vai desenvolver. Porque querendo ou não, a gente vai ditar o futuro de novas tecnologias. Principalmente na área da engenharia aeroespacial, que é uma área muito pequena ainda, vamos dizer assim, de quantidade de pessoas, mas que como indústria é gigante. Então a gente tem várias empresas aí que trabalham no desenvolvimento, brasileiras inclusive, tanto no setor civil como no setor de defesa. Então a gente está construindo esse futuro. Antes a gente pensava, olhava lá para trás, não existia a Bizu. A Bizu é uma empresa nova agora também. E hoje já começou já com alunos que vieram lá de trás. A Bizu é de alguém que Do ITA. Do ITA. São pessoas do ITA. Começou uma startup do ITA, acho que eles têm uns 15 funcionários, sim. E aí eles pegaram para desenvolver um motor pro MLBR, que é um motor do governo federal, né? Para satélite, né? Não é para de defesa, né? E assim, eles têm um pequeno espaço ali que eles estão desenvolvendo um trabalho excepcional. A gente visitou E eles. eles fazem dentro do ITA? Não, eles são ex-alunos do ITA, ex-alunos. mas eles estão lá em São José. Bacana. Isso, uma instalação lá. Então, E vocês viram agora tem amigos de vocês, colegas de vocês rodeando a Lua ali, né? Sim. Qual que é a sensação? Vocês têm essa pretensão de um dia... Todos os três fazem espacial? Você também faz espacial? Sim, Espacial, sim. todos. Todos vocês têm um dia a pretensão de estar em órbita, ir pro foguete ou não? Sendo sincero, É. não, nem um pouco. E Nem um eu pouco. tenho. Você Não. Eu sou nem- mais do time que talvez faça o foguete. Fazer eu faço. Agora entrar dentro dele e ir em órbita, não. Mas eu sempre escutei assim o sentimento das pessoas vendo os lançamentos da Apollo, né, do ônibus espacial, e a gente na nossa geração Não temos. não teve esse lançamento, né? Terminou o ônibus espacial, a gente era muito novo. Então, ver ao vivo ali o SLS sendo lançado, a missão Artemis Essa de agora. Sim. pra mim, assim, brilha o olho. Ainda mais o projeto Gemini, a gente que trabalha com foguete, é o que a gente quer fazer, né? É onde que a gente quer trabalhar. Então, além do trabalho, é o sonho, né? E você iria? Como astronauta, Sim. Colocar um Você iria, mano, até rodear a Lua e depois voltar? iria, óbvio. Como não? Nossa, não. Como não? Aquela porra, cara. Não, mano. Isso pode? Você também é espacial? Aham. Você iria? Não, Não? Não. tem amor ali. Tem amor à vida, né? Polêmico. Mas o que te faz ir? Vamos... Olha, O que te dá vontade de ir? acho que além da paixão por engenharia aeroespacial, tem que ter a paixão por astronomia, né? Tem que ter a paixão por espaço, pelo ambiente. Então, assim, é uma vivência única que Sim. as pessoas estão lá.
Só assim, menos de 100 pessoas que já foram para lá e, assim, não sei, a experiência ali, você tá vivendo o resultado do trabalho de milhões ali de pessoas envolvidas em todo o projeto. Todo o planejamento, a ideia, construir o foguete, a cápsula, o Orion. Então, Qual história. seria o caminho para isso? É formar engenharia, óbvio, né? Tem que ser engenheiro para estar lá. Depende, cada um meio que tem uma função, né? Tem um piloto, tem um engenheiro de voo. Mas todos são engenheiros, não? Não necessariamente. Achei que todos eram Não. engenheiros. Lá na missão Artemis, então, acredito que normalmente eles são pilotos de caça da aeronáutica antes, né? Tá. Então eles fazem esse treinamento, acredito que tem 1 ou 2 engenheiros lá que cuida disso. Então não já não é foram assim. vários, já foram médicos, pesquisadores. Exato. Não necessariamente eram Não irei. engenheiros. Não me Não, convença que eu não irei. Não, tá tranquilo. Eu acho que eu iria ali, sabe, na Blue Orange ali, que você vai lá em cima, dá uma volta na órbita e volta logo. Eu acho que esse é o máximo. Elevador? Tipo, agora ficar orbitando, tipo, meses, não dá, gente, não dá. Nossa, ali não dá minoria. mesmo, né? Acho que vai dar 10 máximo dias. 10 dias, 15, 10 dias. Tinha 10 dias a de claustrofobia lá dentro? Ah, eu acho que não, aí não. Nossa, não. Não, eu acho que essa é a última preocupação que você vai ter lá em cima. Ó, cara, Hintin. Não sei se seja chinês. Quem é esse? Com todo respeito, né? Não tô querendo. Essa pessoa. Não sei se eu tô. Parente meu. É parente seu, né? É alemão, Hintin. É Hintin, mas eu tô falando certo. Não, mas é Hintin. Tá, com todo respeito, tá? Não quis ser. Uhum. Tô falando pra ele, né? Ele tá aqui, eu não tô querendo ser ridicularizar seu nome, não. Muito pelo contrário. Só não consegui ler mesmo. A proporção do combustível não é 50% combustível e oxidante? Deixa eu botar a pergunta direito. A proporção do combustível não é 50% o combustível e oxidante? Pela imagem da estrutura, um lado parece ceder mais. E qual a autonomia do foguete? Não é 50-50. O ótimo é 1 para 4.7. Então 1 de combustível para 4.7. É nesse que dá pra ver, né? Dá pra ver aqui embaixo o tamanho dos tanques. Só que a gente imagina para fazer uma queima pobre de 1 para 5. Por que a gente quer fazer uma queima pobre? Porque o motor ia esquentar demais. 1000 graus Celsius, a gente está estimando que a gente tem que chegar no máximo a 600 graus Celsius nesse motor. 600, 700. Então, para evitar essa temperatura, a gente deixa mais pobre. Mas 1 para 4.7, que é a queima ótima, né? Então, é uma questão química, né? E qual que era a outra parte? A outra parte é... Autonomia, né? Autonomia dele. Então, a gente está calculando 6 segundos de queima. Aí, o apogeu seria em torno de 600 metros. 6 segundos. 6 segundos. Sobe. 6 segundos de queima, continua, né, ganhando altitude e chega a 600 metros. Ah, tá. Ele não chega a 600 em 6 segundos. Não. Eu acho que seria em 15, 14 segundos. Tá. Depois ele vai só na inércia. Na inércia ele começa. O ponto alto, né, que é o apogeu é O apogeu é de 600. quanto? 600. 600. Então, E esses 6 segundos, você sabe quanto que dá? o quê? Quanto que ele cresce? É uma aceleração forte, né? Ah, não. Enquanto ele- A altitude de que ele altitude. ganha em 6 segundos, não sei. Porque depois vai ser só... Deve ser... Sei lá. Depois ele só ia conservando energia Mas- até parar. Pouco. Mas é muita coisa, nossa. Imagina a porrada disso na hora. Bom, senhores, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Caindo agora que já matamos as curiosidades do povo. O que foi que fez vocês irem para essa área? Teve alguma coisa em específico que levou você... Quando você chegou e falou assim, eu percebi que quero fazer aeroespacial. Então, como eu falei, tem que ter o amor também pela astrofísica, né? Pela astronomia. E foi aí que me pegou, né? Então, tipo, eu não gosto da aeroespacial só pelo avião, só pelo drone. Meu negócio é o foguete, é o satélite, é sair, né, daqui. Então, foi aí que me pegou. Aí, aonde que eu posso ver isso? Aonde que eu posso pegar esses meus gostos de infância, né? Que sempre tem a criança que quer ser astronauta e tal. Onde que eu posso pegar esse meu gosto de querer aprender sobre planeta, sobre estrela e desenvolver no que eu pareço ser bom, né? Que é a parte de engenharia. Então, para mim foi natural a junção desses dois gostos, né? E por isso você foi para a Gemini. Se você fundou a Gemini? Não fundei na Gemini. Eu peguei ela no meio do caminho e fui escalando para ser o gestor.
E você, Matheus? Bem, é uma resposta até que bem parecida com a resposta do Alan. O que me prende na aeroespacial é a ideia de superar os limites que nós temos. Por exemplo, é óbvio que um século atrás, se você pensasse que um ser humano estaria voando fora do planeta, seria absurdo. Mas hoje é possível. Hoje é possível por conta de esforços de muitas e muitas pessoas. Fazer parte desse grupo que faz com que a humanidade avance, para mim, é uma satisfação tremenda. Poder fazer parte desse grupo. Poder fazer com que seja um pedacinho pequeno que faça a ciência evoluir um pouco mais. Fazer com que a humanidade alcance um ponto ainda maior. Isso é emocionante para mim. E aí você fez um questionamento que eu achei interessante. Você falou que há 1000 anos atrás, jamais o homem imaginaria estar fora alcançar a Lua, por exemplo. Exatamente. Hoje, o que você acha que é impossível, que a gente acha que é impossível, que você, pessoa física, acredita que a gente consiga chegar? Eu, pessoalmente, acredito que quando você se coloca limite nos sonhos, você perde o sentido da vida. Você acha que tudo é possível? Eu acho que tudo é possível. Eu quero viver com essa pretensão de que, em algum momento, com o conhecimento certo, com o esforço suficiente, a gente consegue atingir o que a gente quiser. É mais uma filosofia de vida mesmo. E você, seu Ricardo, presidente? Bom, depois desses dois aqui fica até meio complicado, né? Fica até meio pra baixo. Porque a minha história não é tão mágica assim. Eu entrei na UFABC, eu não queria engenharia aeroespacial. Eu não conhecia esse mundo na engenharia aeroespacial. Não é que, claro, eu queria ser astronauta quando criança, mas nunca foi meu foco. Eu não. Também não foi meu. Mas, o Matheus querendo evoluir a humanidade, o Alan com sonho de criança, de foguete sair do espaço. Eu já não sou um cara tão ligado ao espaço, eu sou mais na Terra mesmo, na parte de sistemas, na parte mais, vamos dizer, ligado à aeronáutica. Mas eu comecei ali na UFABC, eu queria fazer computação. Não faça computação na UFABC, gente. Não. É muita gente. Não, é sério, é muito. Fala mal do cara. O curso é maravilhoso. O problema é que é muita gente. Você nunca consegue pegar matéria. Mas o curso é ótimo, é um dos melhores que tem. Mas eu queria fazer ciência da computação, aí eu falei, vou ver a aero e tudo mais. Acho que você conhece o Lincoln. Sim. Ele é um dos culpados por eu ser da engenharia aeroespacial, inclusive. Quando eu conheci o mundo, me apaixonei. Me apaixonei por foguete, me apaixonei pelos aviões. Pelo Lincoln também. Cabo é bom. Me apaixonei por esse mundo e eu fui me levando para esse mundo cada vez mais. Hoje em dia eu não consigo pensar em fazer outra coisa na minha vida. Não dá. Assim, a minha vida, eu já estou planejando toda ela envolvendo a engenharia aeroespacial. E dentro desse pensamento, o que você acha que mais é um grande desafio para você? A UFABC. Finalizando. Não, mas é sério. Mas eu acho que hoje em dia o nosso grande desafio é conseguir desenvolver todo esse tipo de tecnologia, porque às vezes a nossa área não é muito bem reconhecida, não tem tanto investimento quanto a gente gostaria, mas a gente tenta fazer com tudo que a gente consegue, né? Tenta dar o nosso máximo para que a gente consiga desenvolver essa tecnologia, a gente consiga fazer parte desse avanço que ainda está tendo com as empresas. A Bizu é uma empresa que você olha assim e fala, até 5 anos atrás o pessoal estava em aula ali, tendo aula normal com os professores. Hoje em dia eles estão fazendo o futuro, literalmente. Os caras estão começando a trabalhar na construção de um motor foguete, que o Brasil atualmente não tem. A gente exporta esse tipo de tecnologia. Acho que para mim minha maior vontade, minha maior coisa é desenvolver toda essa tecnologia e levar o nosso país para frente, de verdade. E você, Matheus, o que você acha que é o maior desafio dentro desse sonho seu? Eu acho que o maior desafio é, de fato, fazer com que as pessoas entendam que todo esse sacrifício, todo esse desgaste é fundamental, é necessário. Porque quando você para pensar, você pode até questionar do porquê você vai trabalhar com drone quando tem 50 outros problemas no mundo. Mas quando você para de sonhar, quando você para de tentar atingir um objetivo que você tem desde criança, como meu colega falou, você perde o sentido na sua vida inteira. Você tem que ter algo para se sonhar, você tem que ter um objetivo final para se chegar.
Luciano, qual que você acha que é o seu maior desafio? Acho que não é só meu, assim, mas é da nossa área, né? Que é, tipo, além do reconhecimento da sociedade, da necessidade da engenharia espacial, então por que a gente quer fazer o foguete, né? Por que a gente quer ir para a Lua, né? Isso no Brasil é bem mais difícil, né? Então, essas pequenas empresas que a gente está citando são, assim, a migalha de ouro encontrada, assim, no balde de areia, né? Então, conseguir encontrar pessoas que querem fazer isso, querem realizar esse sonho e conseguir, através, né, do financiamento, então, esse aval da sociedade, né, então, do governo federal, por exemplo, dar o financiamento, é a parte difícil, né? A parte mais difícil é conseguir fazer o nosso sonho de engenheiro se tornar realidade, né? Você acha que falta investimento? Falta investimento, falta reconhecimento das pessoas. Ninguém conhece. Se você for ver, assim, do povão, ninguém conhece a UFBC, por exemplo. É uma faculdade muito pouco conhecida, né? Então, muita coisa sai de lá. Esse propelente que pode ser a nova revolução do mundo na área, vem da UFBC, de um professor da UFBC, ninguém conhece, né? Essa é a dificuldade. Incrível, né, cara? Assim, eu mesmo, antes de eu começar aqui com o projeto do Engenharia para Todos, eu não conhecia esse mundo de vocês da aeroespacial. Para mim, a aeroespacial era uma coisa que não tinha no Brasil. Era algo que dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia. Era como se fosse mágica, né? Não, eu imaginava que tinha gente que estudava. Tudo no mundo, ninguém pensa sozinho, né? Nós estamos discutindo isso aqui, certamente em outros lugares tem alguém discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo, acredito nisso. Você não sabia que era palpável, né? Mas eu não sabia que existia pessoas do lado aqui de onde eu estou, né, que estão discutindo isso, que estão pensando, que estão colocando a mão na praia, fazendo acontecer as coisas, né? E eu acho que esse que é o diferencial. E eu acho que esse que é a magia aqui do nosso canal, que faz eu todos os dias vir aqui fazer uma entrevista. Trazer estudantes. E eu vou falar algo que não é que eu estou menosprezando vocês, mas é difícil você ver as pessoas querendo discutir coisas com estudantes. E não estou dizendo que eu sou especial por isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que é assim, todo mundo quer algo onde já dá resultado financeiro, que já dá, Exatamente. já tem retorno, né, que está participando disso. E esse é um processo embrionário, é um processo onde vocês estão pensando em algo, aqui por exemplo no drone, ou no próprio combustível, de que pode ser que nunca nem aconteça. E eu acho que esse na minha leitura, é o grande desafio. É você conseguir romper essa barreira de que o que é impossível seja possível. Que aí vai acontecer. Mas vai acontecer. Eu acho que já aconteceu. Pelo menos esses projetos que estão aqui apresentados, os dois. Tive a oportunidade de conversar com o professor Mota. Na verdade, fui almoçar com o Salvador, o professor estava lá, ele me apresentou. E ele me contou a viagem que foi para a China, contou todos os desafios, de como que ele está apresentando, do próprio interesse deles na pesquisa. Então, é algo já relevante mundialmente e está acontecendo aqui na nossa cidade, né, na nossa região. O próprio drone, né? Você pegar, a gente identificar que isso pode... A gente está vendo a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A gente fala os carros autônomos, eu acho que isso aqui é muito mais interessante do que um carro autônomo. Porque o trânsito acaba sendo um grande complicador. Aqui não tem muito trânsito, né? Não sei como que serão as rotas, né? Eu estou falando demais, eu não tenho que falar menos. Porque eu estou filosofando. Mas aí, o Futurage. Vamos falar um pouquinho do Futurage. O que vocês participaram, né, das duas edições que já tiveram. E teremos outro esse ano. Mas vamos falar um pouquinho do passado e qual a expectativa do próximo. O que vocês estão aqui? Como que vocês se sentiram participando? Qual foi a experiência? Bom, participar do Futurage foi muito legal, porque é uma iniciativa que a gente nunca tinha visto. E foi a primeira edição, então a gente não sabia muito bem como era que iria acontecer e tudo mais. 2024. Isso, a gente ficou meio nervoso, como é que a gente apresenta, como é que a gente... Quem que apresentou? Ano passado... Não, retrasado. O retrasado foi a Marina, não? Foi a Marina, isso, foi uma ex-membro da... Saiu já. Já. E o que acontece? A gente vê a AES, são dois projetos. Um aqui você tem um drone, aqui você tem um foguete. Você vê que é muito longe um do outro. E acaba que a gente... É longe. É um pouco. E acaba que a gente tinha que sintetizar tudo isso para mostrar pro público e tudo mais como era que era fazer isso e explicar muito bem o que a gente faz.
que às vezes é um pouquinho difícil, porque a gente faz um pouco de tudo. E explicar isso é meio complicado. Então, quando a gente participou do Futurange, a gente conseguiu pensar na ESE não como 2 projetos, como um só. Isso foi muito legal. Que a gente percebeu que a gente, mesmo sendo projetos diferentes, é só uma equipe, é só uma entidade, é só um conjunto de pessoas. Então, isso foi legal. Isso veio no segundo ano de novo, a gente também teve essa coisa onde a gente levou também a nossa parte de extensão que a gente tem. Hoje em dia a gente tem projetos de extensão voltado para ensinar jovens a linguagem de programação, principalmente no Python, e aplicar elas em drones. Então a gente tem drones menorzinhos, então eles programam, eles fazem toda a parte da movimentação do drone, tudo via Python, linguagem de programação, e manda para o drone, ele vai lá e faz isso. A gente já está fazendo isso há 2 anos mais ou menos. Esse ano temos de novo. E poder apresentar esse nosso projeto no Futurange foi muito legal. Porque a gente sentiu que quando a gente mostra pro pessoal, a gente consegue mais público também. Porque quanto mais gente, melhor pra gente conseguir atingir mais escolas. Porque hoje em dia a gente tem uma limitação. A gente não pode ter 5 escolas que a gente trabalha, porque a gente não tem gente suficiente para atender 5 escolas. Mas se a gente divulgar e o pessoal quiser participar, então a gente consegue abranger mais pessoas. Porque é muito gratificante você ver uma pessoa que ela tá lá, ela não conhece esse mundo, ela é um jovem ainda, não sabe o que é fazer da vida, e acaba que num curso desse fala, poxa, eu acho que eu quero ser programador, eu gostei do que eu faço, eu acho que eu quero fazer engenharia. É muito gratificante. Numa das nossas edições anteriores, teve uma aluna que fez isso. Ela disse que não, eu quero entrar na área de programação, e hoje em dia tá aprendendo mais, tá evoluindo mais, e foi a aluna destaque dessa nossa edição do ano passado, e muito, muito gratificante. E o Futurange deixou que a gente mostrasse isso para o público, para outras entidades. Então, essa parte eu gostei muito. Eu tô vendo aqui na foto, vocês ganharam o prêmio, né? Ganhamos. No ano passado, a gente ganhou o DI... Relatório técnico. Relatório técnico, isso. E não só para as pessoas... Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Não era relatório, era destaque técnico. Entendi. Isso foi destaque. E aí é o que eu tava te falando, de mostrar para as pessoas, né? Então as pessoas, os engenheiros, né, chegavam lá, além dos estudantes, né, da Mauá e etc, chegavam lá e o que é isso? Como assim existe essa ideia do foguete líquido, né? Que as outras entidades normalmente fazem para competição sólido, né? Que é o diferencial do Gemini, né? Trabalhar com líquido. Que é muito distante dessa ideia do estudante, né? Porque é muito mais complicado. O pessoal da Rocket trata com vocês? A gente tem muitos membros que são da Rocket e do Gemini. Né? Sim. Porque o pessoal de engenharia, engenharia aeroespacial, quer se meter em tudo, né? Quer aprender um pouco de tudo. Aí, quero aprender de sólido, de líquido, depois quero entrar numa entidade de economia e etc. Então, eu tô perguntando da Rocket porque eu lembro que eles comentaram aqui comigo, agora não sei se foi eles ou foi o pessoal da USP lá esqueci o nome da equipe agora. Daqui a pouco eu lembro. Tá aqui a palavra, não vou lembrar o nome. É que a grande dificuldade quando vai no Mundial é que a temperatura é diferente e o sólido ele age de forma diferente, o que é aqui lá, na hora de fazer a composição dos químicos para fazer propulsão do motor, né? O líquido, eu não sei se tem esse mesmo problema. É por conta, né, da dilatação térmica. Lembrei do nome da equipe. Da USP. Então, é por conta da dilatação térmica, tudo vai envolver, né? Mas no líquido também atrapalha? Então, a gente nunca chegou a ter que trabalhar além da temperatura ambiente, né? O líquido, normalmente, quando empregado em foguetes maiores, ele é levado a ser criogenado, né? Então, porque eles esfriam, ele ocupa menos espaço, ocupando menos espaço, você consegue levar mais combustível. Sim. Com, menos espaço, mesmo peso, e consegue chegar mais longe com uma estrutura menor. Então, por isso que você vê, assim, a Starship, normalmente ela tem uns gelos caindo, ela tá branca em volta, porque eles criogenizam, levando em conta, isso aí que a Júpiter falou, né? Isso é tudo malucos. Todo mundo é maluco. E na rotina de vocês aí, o que vocês acham que é... Não, isso eu já perguntei, eu quero o que mais era desafiador. E o que vocês consideram, assim, dentro do que vocês estão estudando, olhando para o futuro, o que vocês acham que esse projeto que vocês estão desenvolvendo é essencial para que vocês sejam engenheiros de sucesso no futuro?
Entenderam? Hoje vocês estão desenvolvendo algum drone, Tá. estão desenvolvendo o hiperbólico verde. É. É isso? Acho que pro engenheiro é muito difícil ter a convivência, né, com outros engenheiros. Então, o trabalho em equipe, como a gente falou, 44 pessoas, fazer a gestão disso de pessoas que normalmente são mais Todo mundo técnicas é a dificuldade, né? Então, tipo, você colocar todo mundo alinhado com um objetivo, andando ombro a ombro, é a parte difícil, né? E eu acredito que, assim, na indústria, isso é a mesma coisa, né? Você tá trabalhando em equipe, você não faz tudo sozinho. Como eu falei, cada um tem uma especialidade técnica. Né? Então eu acho que essa gestão de projeto, além da parte técnica, é a mais... É o que você está achando que pode levar, ser um diferencial seu. E você, Matheus? Bom, tem essa questão também de fazer com que todas as pessoas consigam trabalhar juntas, fazer com que todas elas cheguem no mesmo ponto, que é fazer o drone voar de XY maneiras. Mas eu acho que a parte que mais vai agregar para o meu futuro vai ser conseguir olhar para um problema e não se assustar. Porque isso, você tem dois tipos de engenheiros. Um engenheiro que foge do problema e o que bate de frente. A gente está estudando para ser o que bate de frente. Você vê um problema e tenta solucionar de um jeito ou de outro. No drone, a gente tem vários exemplos disso. Eu podia passar a tarde toda falando disso, na verdade. Mas eu acho que isso que vai ser o maior diferencial para mim. E para todos que fazem parte desse projeto também. Eu sei, cara. Bom, é muito do que os dois falaram, mas acho que pra mim é lidar com pessoas. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas que facilitam e fazem muitas coisas pra gente. Por exemplo, eu preciso fazer um algoritmo, esse algoritmo precisa ler uma planilha, precisa transferir essas informações e tudo mais. Eu jogo numa inteligência artificial e falo, eu quero isso. Ela vai me entregar isso. Mas essa inteligência artificial ela não consegue fazer tratamento de pessoas, ela não consegue se comunicar com seres humanos, entender o que cada um precisa, entender como gerir essas pessoas. Ainda é uma barreira que ela não ultrapassou. E para mim eu acho que o maior diferencial que eu quero buscar é ter esse tratamento com as pessoas de verdade. Então, saber lidar, saber historiar elas, saber como orientar e conseguir... Porque a minha carreira eu penso muito, muito claro, eu gosto da parte de direção, então na parte de direcionar pessoas, de direcionar um projeto e tudo mais. Então eu sempre penso nisso. Eu quero aprender a lidar com pessoas e gerir pessoas. Bacana. Tem um questionamento aqui, deixa eu botar numa geral aqui, para todo mundo. Vocês todos aparecerem, que eu não sei para quem que é direcionada essa pergunta. Carlos Eduardo, 26. O investimento no setor colabora demais, não tão somente quanto as questões de segurança. Peraí, que eu tomar alguma vírgula aqui. O investimento no setor colabora demais, não tão somente em questões de segurança e soberania do Brasil, mas também no estabelecimento de um nicho e setor muito promissor para além do nosso território. Então não era um questionamento, era uma afirmação. Eu estava concordando com você. Eu estava procurando a pergunta. Desculpa, Carlos Eduardo. Estava sem óculos. Bom, mas eu concordo plenamente. Eu acho que a soberania nacional é algo fundamental no projeto de vocês, tanto qualquer um deles é algo que faz com que a gente tenha desenvolvimento industrial nacional. Vocês já citaram aqui 2 ou 3 empresas nacionais que saíram de pesquisa. E eu acho que isso, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, momento de guerras, onde agora aqui, a maior potência nossa para o mundo é a agricultura. Nós produzimos o agronegócio para o mundo inteiro. Lá na Rússia e lá no Oriente Médio é quem fornece os fertilizantes para o Brasil. Nós estamos ferrados. Não estamos conseguindo produzir fertilizantes para a nossa produção. Então esse é um problema. E a gente tem que começar a pensar. Outro é o óleo diesel, né, que agora, por conta da guerra, a gente está com problemas. Então se aqui a gente estiver utilizando a ciência para resolver problemas nossos, olhando como que nós temos que desenvolver a nossa indústria, nós estamos trabalhando com soberania nacional. Nós estamos criando uma importância para o Brasil. Então o Brasil não pode ficar dependente de outros países. Né? Você tem 2 casos aqui do que está acontecendo recentemente, mas eu acho que o drone, por exemplo, o agronegócio ele pode ser utilizado com certeza. Muito forte. É um produto que pode ser vendido
a rodo aí, tanto para monitoramento quanto para, tô imaginando aqui coisas, né? Para jogar o próprio agrotóxico, sei lá, Sim. enfim, várias questões. E o combustível, qualquer coisa que for gerar energia, nós estamos trabalhando com soberania nacional, né? Exatamente. Cria energia para o mundo para parar com a guerra. Fala aí. Não, eu falar que também envolve essa parte do agronegócio a existência dos satélites brasileiros, né? Então, para monitoramento da Mata Atlântica, da Amazônia, a gente tem alguns satélites, né? E a gente precisa colocar eles de alguma maneira lá. E até hoje, todos os que a gente tem colocado é com ajuda externa, né? A gente não tem um lançador, desde o acidente, né? A gente não tem um lançador brasileiro para colocar os satélites lá. E esse é um problema de soberania, né? A gente Exatamente. não consegue Um bem fazer grande. porque depende dos outros. Um bem grande. E eu acho que a ciência é o que. Eu concordo 100% com o que o Matheus falou aí do sonho dele. Eu não consigo sonhar tanto quanto você. Né? Sou um pouco mais realista. Mas eu acho. Não que você não seja realista, não foi isso que eu quis dizer. Que isso. Eu quis dizer que você está sonhando e tem que continuar sonhando mesmo. Mas eu acho que as nossas dificuldades elas viram soluções dentro da engenharia. Né? A engenharia resolve problemas. Antes da gente ir para o meu último questionamento, tem algum assunto que nós não tratamos aqui? Acho que da minha parte, acho que a gente tratou tudo, basicamente. Eu acho que tá tranquilo também. No geral, Você quer dar um tchau aqui para a turma? A Laís ela é tímida, mas ela é engenheira, né? Engenheiro tem que falar que ele é engenheiro para todos. Na hora de ir embora, você vai vir dar tchau para todo mundo aqui. É isso aí. Pessoal, eu sei que vocês fazem processo seletivo, né? E aí pensando nessa continuidade das equipes, como o Ricardo já falou, a AES não começou por ele, né? O Gemini também não começou com você, a Tafos também não começou comigo. foi por outras pessoas, vocês vieram por processo seletivo, hoje estão comandando as entidades, os projetos, outras pessoas virão. E aí eu gostaria de saber o que vocês, sabe aquela pergunta que fala, quando você estivesse começando, o que você gostaria de ouvir e tal, o que você gostaria de que as pessoas entrassem como... Assim, eu sei que eles não sabem programar ainda, não têm conhecimento técnico, vocês vão passar para eles, mas o que vocês gostariam que eles entrassem na AES, nos projetos, para poder saber assim, esse é o diferencial para que vocês estejam participando? não é tão difícil. Acho que o que a gente mais seleciona em processo seletivo é a vontade. Né? A pessoa ela não precisa ter ali, sei programar bem pra caramba, sei mexer no software. Se ela tiver a vontade de aprender, se ela tiver a ânsia de querer fazer o projeto, né, ver o que a gente está fazendo e querer se incluir, todo esse aprendizado mais específico, né, de software a gente faz ali dentro. O que importa é a pessoa querer estar ali, ter a vontade, assim, semana após semana, tá dedicando o tempo dela por um projeto que, como você falou, não é nada, por enquanto. Pode não dar nada. Então, ela tá dedicando o tempo dela, que ela Mas pode tá fazer aprendendo, N né? coisas pelo projeto e, consequentemente, ela tem o aprendizado, né? O Gemini dá o aprendizado para as pessoas. Mas quando eu fizer esse corte, vai parecer que eu disse que vocês não fazem nada. Não faz mal, porque já corte em meio. E você, Matheus? Bom, eu sou bem favorável nessa linha de pensamento também, porque a última coisa que você precisa é ter conhecimento prévio. O que você precisa de verdade é ter vontade de trabalhar com isso. Você precisa ter aquela ânsia de ver o seu objetivo sendo concluído, ver o drone voando, ver ele se comportando do jeito que ele tem que se comportar. Então, se você tem medo de, mas eu não tenho experiência com programação, mas eu não tenho nem ideia de como um drone voa, você não precisa dessas informações. A gente precisa de pessoas que saibam, que façam coisas além do que a gente faz. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai entrar, vai subir nos nossos ombros e vai alcançar coisas além. Os ombros de gigantes. Exatamente. E você, Ricardo? Bom, a minha parte é mais complementar ao que eles falaram, mas se eu pudesse deixar um recado pro pessoal tentem. Não fiquem, eu não sei, eu nunca trabalhei. Vou ser sério, quando eu entrei eu não sabia a menor ideia do que era um drone, não sabia como era a movimentação, não sabia como era nada. E hoje em dia eu trabalho com eles. Então... Ia fazer engenharia de computação. Tá vendo? Nossa, bate na madeira. Nossa, não. Bom, mas então tenta. Não acho que você não é capaz. Todo mundo é capaz de aprender alguma coisa nova. E se, por exemplo, você foi lá no Gemini, poxa, acabei que eu não gostei, não sei o que. Tem outros projetos, tem outras entidades, tem outras coisas. Mas tenta.
tenta que uma hora você vai descobrir o que você gosta mesmo de fazer. Tem gente que gosta, tem gente que é da aero, mas que gosta muito de fazer a parte administrativa, na parte de marketing, na parte de relações internacionais, de relações externas, de falar com empresas e tudo mais. Tudo bem, é o que a pessoa gosta de fazer. Mas ela foi lá e tentou e descobriu o que ela queria fazer. Então, meu único meu conselho que eu dou é, tenta. Vai lá, vai dar certo. Uma hora você consegue. Complementando o que o Ricardo está falando, uma coisa que tudo isso você tem que levar para frente, mas o que você não pode de jeito nenhum é passar pela universidade sem fazer nada. Porque a universidade é um mundo absurdamente grande. Tem muita coisa lá dentro acontecendo. Você tem que fazer parte de alguma coisa. Você com certeza vai encontrar um espaço onde você se pertence, onde você vai ser útil para fazer com que o conhecimento avance. Ele fala bonito, né? Nossa, eu fico até com vergonha depois de falar depois dele. Exagero. Parabéns. Pessoal, mas eu te vou botar aqui. Tem uma pergunta aqui do Felipe.Pereira. Se eu não botar o óculos, desculpa aí. Mas é isso mesmo. Felipe.Pereira. Qual a maior deficiência no setor aeroespacial brasileiro hoje em dia? Quem quer falar aí? Eu vou falar uma. Falta de grana. Sim, Com certeza. Na verdade, não. O dinheiro tem. Ele só não é aplicado e não deveria ser aplicado. Eu sempre tenho essa questão. Mas acho que pra mim, a maior deficiência que nós temos hoje em dia é, às vezes, você dá o incentivo necessário pra pessoa. A quantidade de gente que a gente conhece que fez aeroespacial, que é muito boa e tá trabalhando num banco porque paga mais, é complicado. Porque hoje em dia tem empresas que estão oferecendo estágios aí, vão lá, de R$1.500, R$2.000, e que não é mais suficiente para viver. Então você pega uma empresa, você faz a conta. Hoje em dia, infelizmente, tudo matemática. Você, poxa, se eu trabalhar nessa empresa aqui da Aero, eu vou ser feliz, mas eu vou ganhar R$1.500 por mês. Consigo me sustentar. Mas e se eu trabalhar no banco? Eu vou ganhar 3 mil, né? Mas não é o que eu quero, mas eu vou conseguir me sustentar, vou conseguir me manter, vai ficar melhor a vida e tudo mais. Mas perde o sonho. Mas perde e acaba perdendo o sonho. Exatamente. Matheus não vai pro banco. Nossa, nem não. ferrando. Ele passa longe de banco. Acho que uma dificuldade é a conexão. Então, tem pessoa com dinheiro, tem pessoa que quer investir em projeto, mas essas pessoas não encontram as que precisam do dinheiro, que querem fazer o projeto. Né? Então, sempre tem esse desencontro, né? Então, tem muito professor aí na Federal que tá cheio da grana, mas não tem projeto, não tem aluno. E tem professor que tem aluno, tem projeto, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem o apoio, né? Então, tem muito a falta de, talvez, um intermediário ali. Senhores e senhorita, bom, antes de eu te chamar aqui, eu vou voltar aqui para vocês verem. O pessoal em casa também vê. Vou aqui na tela. É diferente. Aqui é. Tem gente que entrou. Todos para falar de engenharia. Então. Tá vendo? Gemini, a Pri, vou falar o nome do pessoal aqui. Bahia. Se eu estiver soletrando errado. Bahia. Eu sou eu tô aqui, mas eu entrei. A Pri, o Gemini, Albark, se vocês quiserem comentando alguma coisa aí, Albark Gasoli, Raichin, que a gente já falou aqui bastante. Obrigado aí pela participação. Raichin, desculpa aí se eu falar o nome errado. A M Elite, Felipe também fez um questionamento agora. A Laiana, a IM já falamos. Paulo, Lucas, Giovana, minha noiva. Garantiu, hein, Giovana? Pegou um maluco aqui do hiperbólico verde. Chris Leiner, Wanderson Daniel Casagrande. Aqui o questionamento do Richie. Olha a faculdade de Dracena vendo vocês aqui. P. Campos, Áureo, Engenheiro Caio César, Silas, Liaf Dourado, Lau. Oi? Ah, sim, tá aqui. Justo, né? Não, aqui ó, Laís, né? Você não Liaf. Laís, Launis.
HQ Colácio, Taina, Roger, Mari Calwish, Luiz Henrique, engenheiro, Rafael Bastos. Isso aqui é a Associação dos Engenheiros de Americana. Caramba, que legal. Gregor, Renato, Beto Fernandes, Thales Martins Silva, Edmilson Joaquim, Lucas, Angeles, Ubirajarran, Luiz Gustavo, Horácio. O Horácio veio aqui, ele é de outra entidade. Eu lembro de que é da Mauá, se não me engano. Não, acho que é da USP. Não sei, siga engenheiro. Magalhães, Ricardo, Dormihal, Omar. Nossa. É muita gente. A gente só vai vendo que o nosso nome ele é complicado quando a gente lê o dos outros. Né? Então eu até vou olhar o meu para ver como que tá. Wenger, Jim, Eduardo, Márcia, eletricista, automação, Vinícius, Cajobrina, Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo fez pergunta. Já falei, né, que não era, ele era uma afirmação. Isso. Eu, Gabriel, Casa dos Rolamentos. Olha o patrocinador aqui para você. Tá olhando aí, ó. OG Xande, Ana Júlia, Eduardo Soares, P. Mitsumani, JPN, Lu Fabrino, Nego Eric, Felipe já falamos, Wanderson, Yernobi, Sinarakaki, Henshin. O nome não é tão difícil assim. Desculpa aí, Henshin, não quis bagunçar seu nome não. Porque é difícil de ler, do que ler pela primeira vez. E o Bruno. Pessoal, vocês que acompanharam a gente até agora, agradeço. Eu sei que nem todo mundo pôde acompanhar a live inteira, isso é normal, mas viu um pedacinho, contribuiu. Entendam que a entidade aqui, elas são de estudantes, mas com foco na ciência, não é isso? Sim, exatamente. Desenvolver, de criar novidades. Então não é porque são estudantes que não tem essa importância. A gente muitas vezes classifica, são só estudantes. Não, eles já estão fazendo realmente engenharia de fato. 60% engenheiro cada um aqui. Que ano que você está, Laís? Também 60% engenheira. É isso aí. E vem aqui no cantinho que o pessoal te vê. Eu coloco aqui numa geral. Vou colocar uma aqui que. Acha aqui o rostinho? Oi, gente. Aí. Fala aí, Laís. Fala alguma coisa. Você é engenheiro o quê? Já aeroespacial também. E o que você faz dentro da equipe? Eu sou do Departamento de Relações Externas, sou gestora, então eu fico responsável pela comunicação interna e externa do projeto. Divulgação, marketing, atrás de patrocínio, tudo isso. Também faço parte do grupo de pesquisa do MOTA. Então eu também. Também é do Hiperbólico Do Verde. Hiperbólico Verde, isso. E é isso. Deixar um recado para as meninas serem parte de projetos técnicos de engenharia. A gente precisa muito dessa visibilidade feminina. Vocês. 90% do nosso público aqui, a gente está alcançando, vou mostrar para vocês, a gente está alcançando por mês em torno de 100 e poucas mil pessoas. Quase 90% são homens, só 10% mulheres. Mas, por coincidência, quase todas as equipes sempre tem uma mulher aqui, pelo menos aqui, ó. Então, é muito importante isso. Vocês têm que estar participando. A minha esposa é engenheira também. Tem muitas mulheres no comando aí do Brasil, mas a gente tem que mostrar para vocês. Porque esse número é um número que a gente muitas vezes fala e parece, 120 e poucas mil pessoas viram a gente. 123 mil pessoas. Se a gente puxar aqui, ó. 89,5% são homens. E isso não é. Tem que incentivar mais a participação das mulheres, né? As mulheres têm um outro olhar. Veio uma professora aqui, ela falou que tem problemas, por exemplo, problemas de engenharia que vão resolver problemas para as mulheres. E muitas vezes são resolvidos por homens. E isso às vezes não adapta. Ela deu exemplo de uma máquina que faz sucção de mama, não de mama, de leite materno. E aí deve ser algo que
o homem não tem nem noção do que é aquilo. E às vezes acaba prejudicando, dói, enfim. Quando se feito por uma mulher, é só exemplo, né? Feito por uma mulher é algo que seria mais útil, né? É mais assertivo. Então, mulheres venham para engenharia para todos. E deixa o seu recado aí, o que você acha que as mulheres têm que fazer para entrar no processo seletivo? Ai, gente, é aquilo, tem que ter vontade, assim como todo mundo. Não basta só querer, né? Tem que ter vontade de querer mudar o mundo, de querer fazer parte da inovação, da ciência. Eu acho que é isso. Tendo vontade, aquele espírito de proatividade é muito bem-vindo. Agradecer a todos vocês. Obrigado mesmo, de verdade. E voltar a geralzona aqui para todo mundo. Assim fica de lado. O outro tava mais bonitinho, né? Tá, tchau, pessoal aí. Agradecer. E até a próxima aí. E que vocês voltem com o prêmio do Futurage nas mãos e com outros projetos aí. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. É... Valeu.